sou Andréia Toledo, mãe dos 11, porque temos 11 filhos, sim. Somos casados há 29 anos, temos 11 filhos e 2 netas. E sou casada com o Fábio Toledo. Exatamente. E eu sou o pai dos 11. Nós estamos aqui para falar com vocês sobre o seguinte assunto. Você já teve a sensação de que seu marido não te compreende? E às vezes o marido, você não tem aquela sensação de que você nunca vai entender as mulheres? Talvez seja porque a nossa comunicação não está se desenvolvendo de maneira eficiente. Sim, por isso que nós preparamos esse vídeo para vocês com 5 dicas especiais sobre comunicação. E a quinta dica, fique até o final, porque a quinta dica é que coroa, é que possibilita você desenvolver todas as outras dicas. Mas antes da gente continuar, eu quero convidar vocês, não sei se vocês estão sabendo, para o nosso evento, para a nossa jornada. Você casou para ser feliz, que vai acontecer entre os dias 13 e 16 de maio. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam e participem conosco. Mas como estávamos falando, esse vídeo que nós preparamos com carinho, vamos falar da comunicação entre o casal, não é mesmo, Fábio? Exatamente, a importância da comunicação, porque é aquilo que vai gerando o nosso entrosamento. Uma vez eu ouvia um palestrante me dizer algo que me pareceu um pouco exagerado. Ele dizia que o casamento é como um baú, em que você vai colocando as coisas. Você vai colocando as coisas e aquilo vai tecendo a realidade do seu casamento. Se você coloca muitas coisas boas, muitos gestos de carinho, e olha que coisas boas não são só momentos felizes, os momentos tristes, mas vividos juntos, são boas coisas que colocamos no baú. E também as coisas que eram para ser boas, mas que teve muito egoísmo, a gente não contribuiu para a beleza do nosso casamento. Mas para que isso tudo aconteça, nós precisamos saber comunicar de maneira eficiente. Sim, claro. Nos casamentos existem as crises, existem as brigas, isso é normal. Existe no nosso casamento, existe no casamento de vocês. Só que o que permeia muitas vezes essas confusões que existem entre esses relacionamentos é a tal da comunicação. E como nós conseguimos fazer que isso melhore? Primeiro, que a gente tem que pensar que o nosso casamento, que o nosso relacionamento é uma corrida a longa distância, é uma maratona. Então temos que no dia a dia termos cuidados, termos delicadeza para que isso chegue até o final. Porque quem nunca viu uma maratona, né? Que o maratonista chega no final cansado, quase caindo, né? Acabado. Não. Podemos ter delicadezas, podemos ter gestos que acompanhem até o final desse nosso casamento. Mas a nossa comunicação pode atrapalhar a chegada ou não viver bem essa maratona. Então estamos aqui para trazer para vocês 5 dicas que achamos que é fundamental num relacionamento, num casamento. Olha, a primeira dica que nós damos para vocês é pensar antes. Como assim, Andréia, pensar antes? Olha, pensa um pouquinho comigo, pensa aí com vocês. As últimas brigas que vocês tiveram, nós também, pensar um pouquinho, qual foi o motivo que desencadeou essa briga, essa discussão? Será que foi um motivo mais bobo? Será que foi um motivo que me irrita? Ou foi um motivo realmente mais pesado? Muitas vezes, na maioria das vezes, são motivos que nos irritam. Então, o que nós temos que fazer? Pensar antes. Se aquela coisa que o marido fez ou a esposa fez nos incomoda, nós partimos para uma discussão. Nós partimos já para uma discussão que seja por uma coisa boba. Então, pensa antes. Isso me irrita ou realmente isso eu preciso conversar com ele no momento adequado, eu preciso conversar com ela no momento adequado. Muitas vezes vamos perceber que os motivos das nossas discussões são coisas que nos irritam. E pensar antes ajuda muito nessa comunicação, né? Exatamente. A gente tem que ver que nós vimos de uma família, eu vim da minha família, ela veio da família dela, e nós trazemos isso para o casamento. Pode acontecer de que a esposa ouviu a vida inteira o pai dizendo que não pode pôr o feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão.
E implica-se porque põe o arroz primeiro ou o feijão primeiro. Qual é a importância disso? Às vezes a gente vai reproduzindo comportamentos que nós trazemos que não faz o menor sentido. Imagina surgir uma discussão por uma bobagem terrível como essa. É um tipo de assunto que fala, olha, isso não tem a menor importância, isso não tem por que ser dito, isso tem porque temos que relevar. Há outros fatos, como a Andréa dizia, que tem peso. Por quê? Porque pode fazer mal para a própria pessoa que pratica, pode fazer mal para o casamento ou pode fazer mal para os filhos. Por exemplo, um marido que costuma deixar muitos seus objetos jogados pela casa, que não guarda, que não participa da vida da família, aí já não é uma questão só de me irritar. Isso está fazendo mal para ele, isso está sendo um mau exemplo para os filhos, isso está prejudicando o relacionamento. Então isso sim precisa ser dito. Mas antes de tratar de um assunto, como a Andréa disse, vamos pensar antes, vamos refletir se vale a pena ou não. Segunda dica que teremos que trazer para vocês hoje. Nunca diga nunca e nunca diga sempre quando se tratar de falar de um fato negativo em relação à sua esposa ou em relação ao seu marido. Por exemplo, você nunca guarda a carteira. Você sempre se esquece das datas importantes para mim. E outros exemplos semelhantes. Essas palavras, além de serem frequentemente injustas, porque ainda que com uma certa frequência a nossa esposa ou o nosso marido caia naquele erro, o sempre será sempre injusto, porque se algumas vezes ele acerta, já não é sempre. Ou se algumas vezes ele não deixa de fazer, ele não faz aquele comportamento inadequado, já não é nunca. A gente precisa ter muita delicadeza e essas injustiças, essas acusações, o outro recebe como um ataque. E qual que é a postura que ele assume a partir da hora que sofre uma agressão? Será que quando a gente fala de uma forma azeda e usando essas palavras, nós estamos estimulando o outro a melhorar? Ou a primeira coisa que a gente faz quando alguém leva uma pedrada, o que é? Partir para a defesa. E às vezes a melhor defesa é o ataque. E a partir daí, de se falar do jeito errado, de uma maneira injusta, nós minamos o nosso relacionamento, nós temos uma comunicação não eficiente, não positiva e que faça crescer no amor conjugal, que seja uma boa coisa que nós estamos colocando no baú do nosso casamento. Sim, então temos que tomar cuidado, evitar essas palavras, dizer quase nunca a palavra nunca e a palavra sempre. E a terceira dica também para nós mulheres, sim, existem alguns homens que também têm esse problema, mas a maioria das mulheres, a terceira dica é que sempre que digamos o sim, que ele seja sim, e que o não seja não. Como assim? Porque nós temos o costume de dizer assim, olha, tanto faz, pode ser. E na verdade não é isso que estamos querendo dizer. Estamos querendo que o outro adivinhe que o nosso tanto faz é um sim ou um não, que o nosso você que escolhe não é sim nem não. Então temos que falar o que nós estamos sentindo realmente. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Claro que vamos falar isso com delicadeza, que vamos falar isso com clareza, mas o homem espera que nós, mulheres, falamos isso. Por exemplo, se ele fala assim, olha, hoje nós vamos sair para jantar, você prefere ir num restaurante japonês ou no italiano? Bom, você não gosta de japonês. Aí você fala assim, tanto faz. Bom, então vamos no japonês. E aí a gente pensa assim, gente, mas ele fez isso de propósito. Ele sabe que eu não gosto de comida japonesa. Ok, ele pode ter esquecido, pode ter passado, depende do temperamento dele, não vai lembrar. Fale, olha, vamos no italiano, porque lembra, eu não gosto do restaurante japonês. Isso facilita a comunicação. Não esperamos que o outro adivinhe o que estamos pensando, não é mesmo, Fábio? Exatamente. A mulher tem essa tendência para a comunicação indireta, porque como ela tem uma intuição muito aguçada, e nós não, ela quer que nós peguemos as coisas no ar, que a gente adivinha o que ela está querendo. E nós, objetivamente, não temos esse dom. O que não impede de nos esforçarmos, porque algumas coisas também, a Andréa já disse o exemplo do restaurante, mas se a gente fosse um pouquinho mais atento, talvez nem nos ocorreria fazer essa pergunta. Porque se já sabe que ela não gosta daquilo, também temos um esforço para pegar no ar as coisas. Ou seja, claro que nós não temos esse dom de intuir. Em geral, não temos esse dom de intuir, de pegar as coisas no ar, mas
todos podemos estar atentos, ocupado, pensando no outro. Então, se no mesmo momento a Andréa sugere que as mulheres tenham uma comunicação mais direta, que elas digam as coisas, a gente também nos esforçamos para, às vezes, pegar uma coisa no ar e não fazer perguntas bobas. Ou seja, meu amor, você quer ganhar um presente Dia das Mães? Ou seja, poxa, tá pedindo também para ter algum problema. É claro que ela quer ganhar um presente Dia das Mães. Não precisa fazer essa pergunta. Então, ao mesmo tempo que a mulher se esforça para ter uma comunicação mais direta, nós nos esforçamos um pouquinho para ver o que ela gosta e tentar um pouco pegar nos detalhes uma maneira que nós podemos nos agradar. E uma quarta dica que queremos compartilhar com vocês é falar no momento certo. No início, na primeira dica, nós já falávamos para vocês que primeiro nós temos que pensar, vamos refletir o que vale a pena. E eu acho que vocês estão de acordo com a gente que se vai colocar o feijão ou o arroz primeiro no prato, não precisa falar porque isso é uma bobagem. Há outras coisas que precisam falar. Mas mesmo essas coisas que, como nós dizíamos, afeta o relacionamento, porque faz mal para a nossa esposa, faz mal para o nosso marido, faz mal para a educação dos filhos, essas coisas que precisam ser ditas, precisam primeiro ser ditas. E segundo, no momento certo. Por quê? Porque às vezes nós temos a tendência de falar no momento errado, de falar como aquilo nos incomoda. Quando estamos irritados, aí a gente vai lá e fala com uma acusação, às vezes até com aquela expressão, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. E pior, quando nós não estamos mais irritados, a gente já esqueceu, aí a gente fala, olha, não vou mexer naquele tema, não vou mexer naquele assunto, ele tá certo que ele tá deixando as coisas dele muito bagunçadas, tá certo porque ela tá se mostrando muito irritadiça, contaminando o ambiente, mas não vou mexer nesse assunto porque agora já passou. O que é isso? É empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Então, falar no momento certo quer dizer não falar quando estamos irritados, não falar no calor, quando a gente percebe que pode surgir uma discussão, mas depois, com calma, serenidade, falar. Sim, e para nós que somos mulheres é mais difícil essa dica, então a gente tem que tentar praticar essa dica de falar no momento certo. Por quê? Porque nós estamos ali na confusão, o marido aparece, nós já despejamos o assunto em cima dele, estamos irritada, e já achamos que assim estamos ajudando a resolver o problema. E muitas vezes não. Esse problema está ficando muito maior, porque essa nossa comunicação está totalmente errada. Então vamos praticar, mulheres, essa quarta dica. E a quinta dica, que nós dissemos para vocês que é uma dica especial, que coroa todas as dicas que nós demos, é ter bons momentos juntos, né, Fábio? Exatamente, ter bons momentos juntos. Você pensa em dois amigos que eles parecem que se entendem bem, ou duas amigas que estão sempre se ligando, estão sempre se falando, parece que elas entendem bem. Isso surgiu de uma empatia natural? Sim, pode ter uma empatia natural, mas isso necessariamente, sem que eles o saibam, foi cultivado. Seja porque os amigos jogaram futebol e depois saem para tomar uma cerveja junto, seja porque as amigas saem para tomar um café, elas se encontram e contam coisas da sua intimidade. Ou seja, a gente desenvolve essa empatia a partir de quê? De viver bons momentos juntos. E isso facilita a comunicação. Se vocês notarem, as empresas que têm sucesso hoje em dia investem em que os seus colaboradores tenham momentos agradáveis juntos, porque isso fomenta o relacionamento. Ora, nós que estamos nesse empreendimento maravilhoso que é a nossa família, também devemos ter bons momentos juntos. Sabe que no início do nosso casamento, logo que nós fizemos um primeiro curso de orientação familiar, nós decidimos um propósito, sair uma vez por semana para fazer uma coisa gostosa. Só que a gente fazia uma coisa gostosa ao mesmo tempo em que discutíamos os problemas da nossa família naquele ambiente. Não estava ruim, mas estava faltando algo, porque aquele momento que era para ser de fomentar, de cultivar o amor, também estava permeado de problemas. Você sabe qual foi a solução? E que eu quero deixar também como dica para vocês? Foi o seguinte: nós a partir daí a gente separou as coisas. Num momento da nossa semana, num café da manhã da segunda-feira, num almoço de outro dia, a gente senta e conversa sobre os problemas que precisamos resolver da nossa família. E aquele momento de descontração, o cinema,
o jantar, ou alguma coisa que gostamos de fazer juntos. E se você tem dúvidas sobre o que você gosta de fazer junto, talvez convenha voltar lá no tempo de namoro. O que vocês gostavam? O que cultivavam? Como vocês cultivavam o amor na fase de namoro? O que impede de retomar, ainda que seja de uma nova forma, agora que se está casado? E por que disso? Porque quando você tem esses momentos bons juntos, você está criando, está fomentando uma empatia, você está cultivando o amor, e isso favorece o relacionamento, isso melhora e muito a nossa comunicação. Sim. Então essas são as nossas 5 dicas para vocês, e que vocês reflitam que muitas vezes a nossa comunicação é ruim porque ela está centrada em nós e não no outro. Então esse é um assunto para vocês pensarem. Nós vamos tratar desse assunto e vários outros assuntos na nossa jornada, que vai ser do dia 13 ao dia 16 de maio. Você casou para ser feliz. Se vocês quiserem, se inscrevam aqui, que a jornada é gratuita e vai ter esses assuntos e muito mais, né, Fábio? Então, nós esperamos vocês lá.